Renato Alves, 58 anos, ex-empresário, sem um centavo e com a coragem por um fio, comprou a casa que ninguém queria e encontrou no sótão algo que virou a vida de cabeça para baixo. Renato perdera tudo no ano anterior, mas o que achou entre as tábuas e o pó transformou não só seu destino, como a paz daquela vila inteira. Já se inscreve no canal e deixa seu like. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. O que ele encontrou no sótão daquela casa antiga não era só papel velho, era uma história inteira escondida que, quando revelada, mexeu com segredos de família, com o passado do coronel e com a memória de pessoas que acreditavam que nada mais poderia mudar. O final dessa história vai te emocionar de um jeito inesperado. 1954, pequena vila do interior, estrada de terra, cheiro de mato cortado e a praça com a capela no ar de domingo. Renato chegou carregando uma mala surrada, os sapatos gastados e um resíduo de esperança na boca. Ninguém na feira quis comprar a antiga casa do Coronel Salgueiro. Os vizinhos falavam em mau presságio. A casa estava vazia havia anos, janelas sem vidros, telhas partidas e um sótão que rangia como se guardasse lembranças. A voz que acompanha essa narrativa observava com ternura e distância, e agora recua no tempo para contar de onde vinha aquele homem que havia sido dono de fábricas e depois se viu na rua. Infância. Renato nascera perto de uma roça, o pai era tropeiro e a mãe cuidava de hortas de jabuticaba. Lembro o menino pequeno de barba por fazer na imaginação, correndo entre a capina da roça, sentindo o cheiro do fogão a lenha e o barulho metálico das botinas no terreiro. Formação. Estudou administração por bolsa, leu à noite à luz de lamparina, trabalhou com o velho dono da serraria, aprendeu negócios e também a perda do tempo que se gasta sem olhar pessoas. Perdas. Casou-se com Helena, teve Lúcia e Tiago, abriu uma oficina e depois uma pequena empresa de transportes. Aos poucos, a concorrência, os empréstimos e a traição de um sócio chamado Marcos levaram-no à falência. Presente. Aos 58 anos, ele tinha rugas novas, um tique no canto da boca e uma vontade enorme de recomeçar. Essas linhas mostram como o orgulho e o sucesso podem tornar-se vazios e como o toque de poeira num sótão pode reacender o afeto pela vida. Ao lado dele, na memória da vila, surgiam nomes que voltariam a brincar naquela história. Padre Luiz, que celebrava missas curtas e firmes, Roberto, o tabelião do cartório, Dona Cida, que vendia pão na padaria, Clara, a corretora que o convenceu a comprar o imóvel, Vicente, o antigo caseiro do coronel, Lúcia e Tiago, que voltariam a aparecer mais adiante, e Beatriz, a vizinha que sempre olhava com desconfiança. Renato conhecia Clara desde o dia em que assinou o contrato. Clara, fina e prática, falara: Renato, é barato porque ninguém quer cuidar dela. Tem história, tem cheiro de madeira antiga, mas pode ser um começo. Ele perguntara, hesitante: e se tiver problemas legais? Clara respondera com um sorriso contido: Roberto do cartório já checou, não há penhora atual, só a tradição que assusta. Eles discutiram chaves, visitas e o estado do telhado. O diálogo foi simples, com trocas repetidas sobre detalhes, chaves, valor e a promessa de que a casa poderia ser restaurada. Naquele primeiro encontro, houve 6 trocas de fala que selaram a compra. Renato perguntou, Clara explicou, Renato relutou, Clara insistiu, Renato sorriu e Clara entregou as chaves. O cheiro de papel molhado, madeira úmida e óleo de máquina saiu das mãos deles quando apertaram as palmas. A vila, naquele outono, parecia um quadro em sépia. Crianças corriam com sacos de pipoca, a feira exalava cheiro de café e mandioca assada, e os sinos da capela batiam pausados. A ambientação social exigiu olhar mais atento. A casa ficava perto da casa antiga do coronel, que por décadas regulou vidas. Capatazes como Antônio e Severino contavam histórias de facões e ordens. O coronel aparecia na missa com botina polida e um chapéu de couro, e a venda de Pedro na praça era ponto de encontro para discutir negócios e jogadas. A vila vivia uma economia lenta, baseada em serviços de feira, lavoura pequena, capina de cana, e as conversas sobre propriedade e honra eram mais importantes que o dinheiro. Os cheiros do lugar eram marcantes. Doce de jabuticaba na venda, fumaça de fogão a lenha ao entardecer, couro nolhado das botinas dos tropeiros, poeira fina nas estradas e o perfume das flores do tronco de manacá na praça.
As imagens sociais eram de uma comunidade onde o poder vinha de propriedade e nome. O arquivo paroquial mantinha registros de batismos e casamentos que contavam histórias de alianças entre famílias. Havia quem chamasse a casa de Renato de Casa do Coronel, e havia quem lembrasse que nos fundos a horta crescia com um pé generoso de ervas que ninguém ousava colher. O cotidiano era feito de ritual, missa às 7, feira às quintas e conversas longas na venda. A voz narradora apresentava a vila com compaixão, percebendo como as estruturas sociais empurravam as pessoas para papéis que pareciam imutáveis. Antes do incidente que o expulsaria do pouco que restava, Renato teve uma vida de trabalho, orgulho e esforços. Trabalhara até tarde, fez dívidas, tentou salvar o que tinha e viu Helena pedir o divórcio quando as contas chegaram mais altas que a paciência. Lúcia, a filha mais velha, foi estudar na capital e enviava cartas raras. Tiago, o filho mais novo, trabalhou na oficina até o último verão e depois foi embora com um caminhão de mudança. Esse passado explicava o olhar cansado, mas também mostrava um homem que jamais deixara de procurar uma oportunidade. Os parágrafos da história pessoal de Renato precisaram de detalhe, então o narrador trouxe memórias sensoriais de sua juventude em 3 recortes: o gosto do café em caneca de esmalte, o som das rodas dos carros de boi e o tato de um velho caderno com anotações de preços. Essas lembranças eram chaves que revelavam por que ele insistia em comprar a casa que ninguém queria. Havia ali uma promessa simbólica, uma possibilidade de reparar ruínas. O incidente incitante aconteceu numa tarde abafada. O banco exigiu o último pagamento e o carro foi levado. Ele perdeu clientes, perdeu crédito. A decisão de adquirir a casa fora quase instintiva, uma última chance de ter algo que fosse realmente seu. Naquele dia de assinatura, o vento trouxe o cheiro de chuva distante. Os dedos de Renato tremeram ao assinar. A caneta roçou o papel com o som seco do cartório. Depois de sair da imobiliária, caminhou pela estrada de terra até a casa, sentiu o calor do sol sobre a nuca e viu a janela do sótão entreaberta como um olho que espreitava. A sensação no estômago foi de vazio e também de expectativa. Quando abriu a porta, o rangido de madeira ecoou como um suspiro antigo. O pó subiu em nuvens finas que sabiam a mofo e a madeira seca, e um vento leve trouxe o cheiro de lenha e folhas. Na sala, havia marcas de xícaras de café no chão, uma cadeira caída e o som distante de galinas no quintal. O confronto com a autoridade local veio num recado deixado por Antônio, o capataz de antes, que achava que o novo dono não respeitaria a memória do coronel. Ele encontrou uma carta presa na porta por um prego com o selo da fazenda do coronel, e a mensagem curta avisava que a casa guardava lembranças que deveriam ficar quietas. A jornada para encontrar abrigo e sentido teve sua descida. Renato tentou pedir ajuda na venda de Pedro, falou com Dona Cida, que lhe deu pão e um olhar de piedade. Bateu na porta de Vicente, o antigo caseiro, que olhou com desconfiança, mas ofereceu um copo de água. Ele tentou falar com o tabelião Roberto para regularizar documentos, foi ao cartório, ouviu o barulho do carimbo, sentiu o cheiro do papel. As tentativas de pedir ajuda foram marcadas por pequenas recusas e por gestos de humanidade. Clara insistia que reformas seriam possíveis. Beatriz ofereceu abrigo por uma noite, mas ninguém tinha dinheiro sobrando. Nas noites iniciais, Renato dormiu no chão com um cobertor fino, sentiu o frio da noite entrar pelas frestas das janelas, o gosto de café frio e a textura avessa do velho tapete. As sensações eram vívidas, o vento que batia na porta, o rangido do telhado quando chovia forte, o aroma de bolo de fubá vindo da padaria de Dona Cida, o gosto amargo de uma chávena de chá mal adoçada na cozinha vazia. Esses dias foram uma descida lenta, em que o protagonista compreendeu sua fragilidade e observou a vila com olhos novos. No sótão, a descoberta mudou tudo. Era tarde, a luz amarelada da lanterna tremia, o ar tinha cheiro de poeira antiga e resina. Renato subiu a escada rangente com cuidado, sentiu o calor no peito e o pó nas narinas, ouviu o rangido forte de cada degrau. O sótão estava cheio de caixas, malas, um jornal amarelecido datado de décadas atrás, e no centro havia um baú trancado, com fechos enferrujados. Ao redor do baú cheirava madeira antiga, mofo, verniz antigo e um perfume leve de lavanda que alguém tivera usado para proteger tecidos. Quando Renato tentou abrir o baú, as mãos tremeram.
O metal estalou e um aroma de papel seco subiu como um sopro. Dentro, encontrou cartas amarradas por um fio desbotado, um diário de capa de couro com páginas escritas à mão, fotografias em preto e branco e um envelope com o carimbo da igreja local. A leitura inicial de uma carta foi um choque. As linhas mencionavam um segredo envolvendo o Coronel Salgueiro, uma doação escondida e nomes que ainda viviam na vila. As letras diziam que, durante a guerra, o coronel havia ajudado famílias e guardava registros em segredo para proteger quem precisava. A descoberta trouxe as sensações de poeira na boca, o toque áspero do papel, o som de gotas de chuva no telhado, a luz fraca da lanterna e o arrepio que subiu pela pele ao perceber a enormidade do que estava naquelas mãos. A sequência de leitura se transformou numa cena principal, repleta de diálogos que precisaram ser expandidos. Renato chamou Vicente, que vivia em um casebre nos fundos, e sentaram-se à mesa da cozinha com as cartas entre eles. "O que é isso?" perguntou Vicente. "São cartas do coronel", disse Renato, as mãos úmidas. "Isso sempre esteve aqui?" perguntou Vicente. "Parece que sim", respondeu Renato, "mas por que ninguém falou?" Vicente suspirou. O coronel tinha jeito de proteger as coisas, mas nunca explicava. Ele cuidou de muita gente na seca. Renato insistiu. "Tem nomes aqui, Lúcia, Tiago, Marcos, até a família do padeiro Pedro." Vicente franziu o senho. "Isso pode mudar muita coisa." Renato então propôs. "Vamos ler todas juntas amanhã." Vicente hesitou. "E se for perigoso?" Renato respondeu. "Se for verdade, a vila precisa saber." Vicente concluiu. "Então faremos certo." Foram 7 trocas diretas, cada fala carregada de memória, medo e curiosidade. A cena exigiu sensações, o sabor salgado de lágrimas, o calor da chaleira no fogão, o som de páginas virando, o cheiro de cera de vela e o toque do papel seco. As cartas revelavam que o coronel, contrário à imagem rígida que muitos tinham, mantivera fundos para famílias pobres, registrados em nomes falsos para proteger do fiscal e do interesse de herdeiros. Havia números, locais de plantios comunitários, dados de contas antigas e referências a documentos no cartório. Entre os personagens secundários que foram nomeados e tiveram ações concretas na narrativa, apareceram Marcos, o ex-sócio que desviara dinheiro, Helena, ex-mulher que reapareceu para cobrar dívidas, Lúcia e Tiago, filhos de Lúcia, que voltaram com dúvidas, Clara, corretora que acompanhou a compra, Roberto, o tabelião que forneceu acesso a velhos registros, Padre Luiz, que leu cartas em segredo, Dona Cida, que acolheu conversas na padaria, Beatriz, vizinha que guardava segredos, e Antônio e Severino, antigos capatazes que lembravam ordens do coronel. Cada um reagiu ao achado de maneira concreta. Marcos negou o envolvimento. Helena pediu explicações. Lúcia chorou ao saber de doações feitas em nome da família. Clara ajudou a organizar a leitura pública. Roberto pesquisou documentos no cartório. E Padre Luiz orientou as cerimônias de memória. Esses nomes apareceram em ações e reações que mudaram a dinâmica da vila. A leitura das cartas provocou discussões longas na praça, reuniões discretas na capela e até uma inspeção informal de Roberto no cartório que deixou claro que haveria necessidade de regularização de papéis. Houve momentos de tensão que marcaram a narrativa de maneira intensa. Primeiro momento de tensão, quando Marcos foi confrontado publicamente pelos documentos que citavam seu nome entre os credores. A praça encheu, o ar ficou pesado e Renato sentiu a pressão na garganta. Lembranças antigas do tempo em que Marcos assinara cheques suspeitos vieram à tona. O conflito interno de Renato foi grande. Queria justiça, mas temia expor a família. Memórias de noite sem dormir apareceram e ele teve que decidir se levaria o caso ao cartório. A tensão ocupou a vila por dias e trouxe à tona rancores. Esse bloco de conflito incluiu reações de Lúcia e Tiago, de Marcos, de Dona Cida e do padre, e durou como uma ferida aberta pronta para cicatrizar ou infectar a comunidade. Segundo momento de tensão, a noite em que alguém tentou arrombar o sótão. Renato acordou com o som de madeira batendo, os cães latindo, cheiro de fumaça de vela estranha e o gosto metálico do medo. Ele saiu e encontrou pegadas na terra molhada, uma janela quebrada e uma carta rasgada jogada no jardim. A decisão a tomar foi entre ocultar as evidências ou avisar o padre e o tabelião.
O confronto interno, as memórias de traição e o receio de perder tudo de novo criaram uma pulsação que parou a respiração da vila por alguns instantes. Terceiro momento de tensão, quando o cartório revelou que parte dos documentos estava ilegítima sem carimbo ou selo que correspondesse. E Roberto explicou que seriam necessárias testemunhas e perícias para validar as doações. A discussão envolveu o tribunal local e algumas conversas periciais. O clima era de incerteza e de medo de que a verdade se perdesse entre papéis antidos. Num trecho técnico e processual preciso, o narrador descreveu o procedimento. Renato procurou o cartório, solicitou certidão de inteiro teor, fez requerimento de exibição de documentos, pediu arqueio de livros antigos e requereu o reconhecimento de assinaturas. Roberto marcou data para a perícia documental, que envolveria a análise de papel, tinta e carimbos, e a possível transcrição dos livros paroquiais para confrontar datas. Esse relato teve cerca de 300 caracteres com detalhes acessíveis, explicando passo a passo. Passo a burocracia sem perder o ritmo humano da história. A perícia documental trouxe cheiro de álcool, luz branca de lâmpadas, o som de lupas girando, o toque frio de uma caneta e o farfalhar dos papéis sobre a mesa. O encontro com o outro protagonista definitivo, Vicente, foi a peça-chave que arranjou uma ligação inesperada. Vicente contava que tivera um amor perdido na juventude, uma mulher chamada Maria que trabalhara na horta do coronel, e que guardara uma promessa não cumprida. Eles conversaram longamente, com diálogos extensos e revelações. Renato disse: "Por que ninguém contou isso antes?" Vicente respondeu: "Medo, orgulho e a ordem do coronel." Renato: "E se isso puder ajudar as famílias?" Vicente: "Então há que fazer justiça." Foram 8 trocas de falas nesse encontro que atravessaram memórias, arrependimentos e planos. As sensações na cozinha de Vicente foram ricas: cheiro de cozido na panela, textura do pano áspero na mesa, som baixo de um rádio antigo tocando canções, vento frio que entrava pela fresta e gosto de pão velho enquanto conversavam. A ligação entre os dois cresceu em confiança. Vicente entregou a Renato um caderno menor que explicava onde o coronel escondera partes das doações. Em terras comunitárias, em registros escritos com pseudônimos, em plantas de horta que traziam nomes codificados. A resolução imediata ocorreu em atos simples e de coragem. Renato organizou uma reunião pública na capela. Padre Luiz aceitou mediar. Roberto trouxe documentos e Clara ajudou na logística. A comunidade sentou-se, ouviu as leituras e começou a reconhecer nomes que haviam recebido ajuda no passado. Houve choro, pedidos de perdão, acusações e depois um acordo inesperado. A criação de uma associação de apoio às famílias da vila, presidida por Renato e por Lúcia, com participação de Dona Cida, Beatriz, Antônio e Severino. A cerimônia da nova associação teve cheiro de café, o som de cadeiras arrastando, toque das mãos uns nos outros e o gosto doce de bolo partilhado. Uma pequena festividade seguiu, com música de sanfona e ofertas para iniciar um fundo comunitário. A reação social foi mista. Alguns aplaudiram a coragem, outros, como Marcos, protestaram. Aplaudiram aqueles que não tinham voz, e a vila começou a mudar. O gesto foi simbólico e prático: limpeza da horta comunitária, registro de todas as doações e promessa de transparência. Houve um casamento simples que simbolizou a união de recomeços. Não foi uma boda grandiosa, foi uma promessa pública feita na capela pela manhã, com Padre Luiz e 2 testemunhas, Lúcia como madrinha e Antônio como padrinho simbólico. Renato, que jamais imaginara casar novamente, ergueu a mão e fez um juramento de cuidar da comunidade e preencher o vazio que tinha no peito. A cerimônia trouxe imagens táteis: o tecido da roupa de trabalho limpo e passado, o brilho úmido dos olhos de Dona Cida, o cheiro do incenso leve usado na missa e o som de palmas tímidas. O casamento foi uma aceitação social e um fechamento de arco. A vila reagiu com surpresa e afeto. E o velho coronel, em memória, fora lembrado com carinho e crítica. No epílogo, começamos a ver as consequências concretas. Um mês depois, Renato e a associação haviam regularizado parte dos papéis e organizado a horta comunitária. A casa recebeu conserto no telhado, o sótão foi preservado como memória pública e as cartas foram digitalizadas para o arquivo da capela. Havia cheiro de tinta fresca, som de martelo no telhado, textura de terra revolvida na horta e o gosto de café dividido pela manhã.
3 meses depois, o fundo comunitário já ajudava 3 famílias com custos de escola, e Lúcia iniciou cursos de confeitaria usando receitas guardadas no baú, inclusive as de bolo de jabuticaba de Dona Cida. A feira ganhou vida novamente, e Tiago trouxe um grupo de trabalhadores que ajudaram na capina e na recuperação das estradas. O som da vila mudou, com risos e menos queixas, e o relacionamento entre Renato e Clara evoluiu para uma parceria de confiança. 6 meses depois, a associação já registrava pequenas conquistas: a revitalização da padaria, a recuperação de 2 livros de registros no cartório e um pequeno memorial na praça com fotografias restauradas do coronel e das famílias beneficiadas. O epílogo mostrava um ciclo de 1, 3 e 6 meses com transformação concreta: a casa reformada, a horta produzindo e a comunidade mais unida. E trouxe imagens táteis e emocionais que fecharam o arco. O total das 3 etapas do epílogo reuniu detalhes de continuidade, memórias e mostrou que a justiça prática e a memória podem andar juntas. Ao final, a vila aprendeu que segundas chances existem quando há coragem, generosidade e vontade coletiva. Renato deixou de ser um empresário falido e tornou-se um gestor de esperança. Lúcia e Tiago viram o pai com outros olhos, e a comunidade descobriu que o que parecia esquecido na poeira do sótão podia ser o motor de um novo começo. O fechamento emocional veio com uma última cena. Renato, sentado na varanda, olhando a horta ao entardecer, saboreando uma xícara de café com leite, sentiu o vento fresco e ouviu o canto distante de um rádio, e sorriu com a certeza de que havia reparado algo maior que sua própria vida. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal para ouvir outras histórias reais de gente que recomeçou. Deixe seu like e ative o sininho para não perder o próximo vídeo que pode transformar o seu dia. Conte nos comentários, você já conheceu alguém que recomeçou depois dos 50? Escreva sua cidade e uma frase curta sobre essa volta. Sua participação ajuda a construir uma comunidade que acredita em segundas chances. Agora, compartilhe essa história com alguém que precisa de esperança. A moral é simples e prática: enquanto houver memória e vontade, há espaço para reparos. A casa que ninguém queria tornou-se símbolo de um recomeço coletivo. No sótão, entre cartas e fotografias, havia a prova de que o passado guarda instrumentos de futuro. E por fim, uma frase para fechar: enquanto lembrar, podemos recomeçar.